Então, boa noite a todos. Essa já é a nossa 13ª jornada da constelação. Que delícia que é ter essas terças-feiras aqui com vocês. Hoje, eu escolhi falar sobre dar uma continuidade ao tema que nós falamos semana passada. Na semana passada, eu vou dar uma recapitulada do que nós falamos. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira herança que nós recebemos, que é uma herança que nós recebemos no nosso DNA, que veio do nosso pai e da nossa mãe. Então, todas as habilidades deles, todos os dons, tudo isso nós recebemos dos nossos pais. E muitos de nós, muitas vezes, por a gente estar desconectado dos nossos pais, é como se a gente levantasse uma barreira, não escolhendo receber dos nossos pais essa herança, essa primeira herança. Então, muitos de nós estamos tendo dificuldades na vida, não estamos tendo muito sucesso na vida, exatamente porque nós não estamos escolhendo receber essa herança que os nossos pais nos deixaram. E a gente resolve não receber essa herança porque nós temos uma crítica em relação a eles. Ou porque o pai era alcoólatra, ou porque a mãe era uma pessoa que não cuidou bem da gente, ou porque o modo com que eles lidavam com o dinheiro não era legal, ou porque eles eram pessoas que desperdiçavam, ou porque eles eram pessoas que não eram confiáveis, ou porque eles, em algum momento, tiveram alguma questão com crimes, ou porque na nossa... Então, assim, o porquê da gente não querer receber deles, né, essa herança, se eu for falar aqui uma lista, nós vamos ficar até amanhã aqui falando dessa lista. Então, cada um de vocês aí certamente tem algumas questões que vocês olham para o pai e para a mãe e não concordaram muito com eles, com a forma com que eles fizeram a vida acontecer. Mas é exatamente aí que tem algo muito precioso para nós, que é esses dons que os nossos pais nos entregaram. E porque a gente não concorda com eles, a gente não usa esses dons. Eu vou dar um exemplo que o meu professor, ele estava falando, né, sobre a família dele. Então, ele disse assim que o pai dele era um homem foi um homem muito rico, um homem que nos anos 70 teve siderúrgica, ele tinha avião nos anos 70. E o pai dele, por ser uma pessoa que corria muitos riscos, acabou se perdendo dentro do empreendedorismo e acabou, assim, perdendo tudo. E ficando com uma dívida tão gigantesca, impagável. Deixou muitas, mas muitas pessoas sem pagar quando ele quebrou. E então, o meu professor conta que isso causava nele algo assim, que quando isso aconteceu, a falência do pai, ele tinha mais ou menos 12 anos, né? E aí eles tiveram que ir morar no fundo da casa dos avós paternos, e a vida dele, que era uma vida muito fácil com dinheiro, de repente, esse dinheiro não tinha mais, não existia mais esse dinheiro. E a realidade da família dele se tornou uma realidade difícil, muito difícil. Então, o Décio conta, né, que ele, por conta dessa experiência, onde ele teve que ver a mãe trabalhando muito mesmo, dobrado, trabalhando de manhã, de tarde à noite, para poder suprir as necessidades da família, porque depois que o pai dele foi à falência, então o pai dele se tornou um alcoólatra e nunca mais conseguiu ganhar dinheiro na vida. E a mãe dele é que lutou, né, para que a família pudesse dar o prosseguimento.
Então, foi com muita dificuldade daí que o Décio fez a faculdade de medicina, né? Não foi uma coisa assim fácil para a família dele ajudar ele a se tornar médico. Então, ele conta que quando ele se tornou médico, ele tinha um ponto de vista que ele jamais seria um empreendedor, que ele jamais empreenderia porque ele não queria fazer igual ao pai dele. Ele não queria cometer os mesmos erros do pai. Então, ele era uma pessoa que fazia tudo muito certo na vida, tudo muito certo. E ainda, o Décio foi médico numa época em que tinha menos médico, né? Então, hoje em dia, um rapaz que acaba de se formar em medicina não vai ter a mesma realidade que o Décio teve há 30 anos atrás. Então, o Décio, ele conta essa história que por longos anos da vida dele, ele trabalhou muito. Ele trabalhava de manhã, de tarde, à noite, fazia vários plantões em vários hospitais diferentes. Ele era um pediatra, ele era um cirurgião pediatra. Então, ele estava sempre trabalhando em hospitais, sempre trabalhando em postos de saúde. E por mais que ele trabalhasse muito, ele sempre dava um jeito de perder financeiramente. Ele sempre dava um jeito de, por exemplo, guardar dinheiro para comprar um imóvel. A hora que ele comprava um imóvel, de repente acontecia algo na vida dele que ele tinha que vender aquele imóvel, ele acabava vendendo mais barato do que quando ele comprou. Então, a vida dele era sempre assim, como ele estava sempre não querendo fazer como o pai, ficar endividado, não pagar as pessoas, então, muitas vezes, ele entrava num alto sacrifício por conta disso, por não concordar muito com o jeito que o pai era. E ele passou, assim, longos anos da vida dele, assim, sempre tendo altos e baixos na vida, em alguns momentos com muito sucesso, outros momentos com muitas dificuldades financeiras, até que ele caiu numa constelação familiar por conta de uma questão que ele tinha com o filhinho dele de 3 anos de idade, que o filho, com 3 anos, não obedecia a ele. E foi por esse motivo que ele foi procurar uma constelação familiar. E aí, ele teve a sorte que o Bert Hellinger, que era o fundador da constelação familiar, estava aqui no Brasil. Então, ele foi constelado pelo próprio Bert. E o que aconteceu foi que ele acabou descobrindo na constelação que a criança não obedecia a ele porque havia um movimento interrompido dele com o próprio pai. Então, como ele não tinha o pai como uma autoridade, não tinha no pai essa admiração pelo pai, num efeito de Ctrl-C, Ctrl-V, né, que a gente faz as repetições no padrão, as repetições dos padrões familiares, o filhinho de 3 anos de idade do Décio já estava fazendo essa duplicação, também não obedecendo o pai, também não admirando o pai, também não concordando com o pai. Então, a solução que a constelação familiar deu para o Décio na época é que o Décio deveria olhar novamente para aquele passado que ele tinha vivido com o próprio pai e receber do pai tudo, o que quer que o pai tivesse sido. E o Décio fala que foi muito difícil para ele fazer esse movimento de novamente se conectar com o pai. E com isso, o Décio começou a experimentar mais sucesso na vida. Porque toda pessoa que é desconectada do próprio pai, normalmente são pessoas que não conseguem ter constância na vida. Sabe essas pessoas que tudo que começam não terminam? Não conseguem ter persistência, porque essa persistência, ela vem dessa força do nosso pai. E como que isso acontece? A natureza ela é muito sábia, existem forças na natureza, né? Se a gente for refletir, o espermatozoide, ele é ativo, né? O espermatozoide que gerou a nossa vida, veio de um homem, ele veio de um pai, tá?
Então, o espermatozoide ele é extremamente ativo. Enquanto que os óvulos, não, os óvulos estão lá só esperando, os óvulos não têm atividade, estão quietos lá esperando receber o espermatozoide. Então, é por isso que essa força primordial que o pai nos dá, é essa força de ação, o espermatozoide, ele luta com os outros espermatozoides até ele conseguir chegar no alvo. Então, toda pessoa com muito foco é uma pessoa que se conectou com a força, com essa força primordial que o pai entrega no momento da concepção. A mãe é parecido, o movimento da mãe é aquele movimento de acolhimento. A mãe é ela que amamenta, é ela que acolhe. É meio parecido com os óvulos estão quietinhos lá, mas quando chega o espermatozoide, o óvulo recebe. Então, a força que nós temos da nossa mãe é essa força de receber, de acolher. Então, uma criança, ela precisa, para ela ser feliz, para ela se tornar um adulto grandioso, uma criança precisa ter a força do pai e da mãe. Uma criança não tem como, assim, falar, nossa, eu amo a mamãe 75%, mas eu amo o papai só 25%. Não existe essa matemática dentro do coraçãozinho de uma criança. Uma criança, ela é uma misturinha do papai e da mamãe, uma linda misturinha dos dois. E ela, se ela em algum momento resolver que ela vai não admirar mais um dos pais e vai só amar um, essa pessoa passa, quando se torna adulto, passa a se tornar uma pessoa andando pela metade, porque ela não recebeu tudo que os pais entregaram. Ela só recebe, por exemplo, da mãe. Ou então, se ela resolveu amar só o pai, ela recebe só do pai. E aí existem esses efeitos na nossa vida, esses efeitos, sem essas duas forças que nós recebemos primordialmente, a gente não é completo. E aí a gente passa uma vida inteira tentando se completar, tentando buscar no mundo algo que complete a gente. Mas, na verdade, esse algo já está disponível para nós, que é essa nossa primeira herança. Onde, quando você recebe dos seus pais tudo, qualquer coisa que tenha acontecido lá, os abandonos que eles fizeram, quando eles bateram na gente, quando eles fizeram coisas que, entre aspas, nós achamos que foi injusta, quando houve um relacionamento abusivo dos pais em relação a nós, seja lá o que for, quando nós somos bons recebedores de tudo que do passado dos nossos pais e do nosso passado com eles, nós podemos aí nos tornar completos, porque nós vamos estar dispostos a receber qualquer coisa que eles nos entregaram. Porque o fluxo do amor entre pais e filhos os pais dão e os filhos recebem. O Bert Hellinger falava muito disso. Os pais dão a bronca, o filho recebe. Os pais dão alimento, o filho recebe. Os pais dão educação, o filho recebe. Os pais cometem erros com os filhos e os filhos recebem. Nesse fluxo, um filho não pode devolver nada de volta para o pai. Não pode dar um troco para o pai e para a mãe. O meu pai foi assim comigo, então eu mandei prender o meu pai. Eu entrei na justiça contra o meu pai. Eu entrei na justiça e exigi que ele me pagasse uma indenização. Quando um filho faz esse movimento contra esse fluxo de só receber dos pais, ele sai fora do lugar dele dentro do sistema familiar, e aí o que fica pesado é a vida do filho. Né? Exatamente porque os sistemas familiares têm as leis que regem os sistemas, que desde o começo, né, eu falei que o Bert Hellinger descobriu as 3 leis sistêmicas, que é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio entre as trocas. Então, quando nós
saímos começamos a não concordar com essas leis, nós entramos num grande desequilíbrio com essas pessoas. Mas com os pais, a constelação familiar é até engraçado, porque tudo começa e termina com os pais. Por mais que a gente receba dos nossos antepassados, tá? Por mais que nós recebamos dos nossos antepassados, muita coisa das experiências deles chegam até nós, mas o mais intenso é o que vem do nosso pai e da nossa mãe. Mesmo que a gente seja adotado, mesmo que a gente não tenha conhecido, mesmo que a gente não saiba quem é o nosso pai ou não saiba quem é a nossa mãe, nós recebemos no nosso DNA tudo deles. Então, o Décio, ele disse que a partir do momento em que ele se reconectou com o pai, ele falou que a reconexão não foi algo assim rápido, foi algo que foi assim uma postura diária dentro dele para se conectar com esse pai novamente. Então, o Décio conta que ele passou a experimentar algo muito incrível. Ele começou a ganhar dinheiro e o dinheiro ficar na vida dele, ele começou a ter sucesso na vida. Ao ponto de hoje ele ser um mega de um empresário. Então, hoje ele diz assim, que todos os recursos que o pai dele entregou como um empresário que deu tudo errado, então, é assim, tudo que não se pode fazer numa empresa, o pai dele já tinha feito. Então, isso é que chegou para ele como algo já pronto. Ele já sabe, dentro do universo empresário, onde é o que ele não tem, o que ele não deve fazer. Então, eu vou aqui mutar os microfones de vocês para não o som daí da casa de vocês não chegar aqui, tá bom? E não atrapalhar aqui a nossa gravação. Mas todas as vezes que vocês tiverem uma pergunta, basta vocês abrirem o microfone para fazerem perguntas, tá? Então, então, quando o Décio começou a experimentar essa força novamente do pai, foi quando ele passou a ter mais sucesso. E uma das coisas que aconteceu, que o menino dele de 3 anos de idade voltou a respeitá-lo profundamente, né? Exatamente porque ele passou a se conectar com o próprio pai e passou a respeitar a história do pai do jeito que foi. Ele foi minimizando todos os julgamentos que ele tinha com relação ao pai. Então, muitos de nós temos, sim, né, as nossas dificuldades com os pais. A maior parte de nós temos dificuldades ou com um ou com o outro, ou com os dois. Mas é através dessas duas forças que nós podemos ser grandiosos no mundo. Com a mãe, com a força da mãe, nós nos tornamos, assim, profissionais exímios. A gente pode pegar qualquer coisa e fazer muito bem, e fazer com alegria. A força do pai é aquilo que nos torna grandes, que faz com que os nossos dons, a gente possa expor eles para mais pessoas. Que é o que eu disse na aula passada, como, por exemplo, uma pessoa que tem uma única loja de bolo, que vende bolo faz 50 anos, é uma pessoa muito conectada com a mãe. Mas quando essa pessoa cria uma franquia e ela tem 25 lojas de bolo, essa pessoa é bem conectada com a mãe e com o pai. Então, com a força do pai, a gente expande. A gente ganha o mundo. É o pai que tem essa força ativa, essa força que vem do nosso pai. Não quer dizer que o nosso pai era uma pessoa ativa. Não quer dizer que o nosso pai era uma pessoa de sucesso. Mas quer dizer que quando nós recebemos essa força natural que vem do masculino, que vem do nosso pai, e foi ele que entregou isso para nós vamos ter muito sucesso na vida. Então, a gente aconselha a todos vocês, se tem algo
alguma demanda que vocês tenham com o próprio pai, seria muito importante vocês conectarem novamente, reconectarem novamente com o pai. E aí o Décio conta que passaram-se alguns anos e que teve um momento que um amigo dele, é muito querido, cometeu um suicídio. E cometeu esse suicídio por causa de uma dívida, de muita dívida. Era um empresário e ele tinha muitas dívidas e por conta dessas dívidas ele tirou a própria vida. E o Décio foi nesse enterro. E quando ele chegou lá, ele ficou tão impactado. E no momento em que ele viu o que tinha acontecido com o amigo, na hora, assim, ele se emocionou muito, se conectou muito com o pai e lembrou que o pai experimentou a mesma coisa, mas que o pai não tinha tirado a própria vida. E o Décio morava, assim, a 400 quilômetros do pai. No dia seguinte, ele pegou o carro e foi até a cidade do pai. O pai não entendeu blufa de nada, né? O porquê que ele estava lá. E ele só chegou na casa do pai e falou assim: olha, pai, eu queria conversar com o senhor, mas eu queria conversar com o senhor num outro lugar, não aqui em casa. E aí ele pegou o carro e eles saíram para um determinado lugar. E aí foi que ele foi naquele momento que ele realmente conseguiu se conectar com o pai de verdade. E foi quando ele olhou para o pai e disse assim que ainda bem que o pai tinha ficado vivo para ele e para o irmão. Que eles eram 2 filhos, né? E o Décio mais um irmão. E que ele tinha todos os motivos para cometer o suicídio, mas ele não fez. E que bom que o pai estava ali para ele, que ainda estava vivo para ele. Foi a hora, assim, que houve um momento de uma força, uma emoção muito grande entre os dois, e aí o pai e o filho puderam realmente se conectar, né? E o Décio disse que, dali em diante, desapareceu qualquer mágoa, qualquer raiva, qualquer reclamação do pai. Naquele momento, quando ele reconheceu o valor da vida, né? Daquela pessoa, mesmo com todos os defeitos, ainda estava viva. E que ele ainda tinha o pai no alcance do celular. Ele podia conversar com o pai a hora que ele quisesse, né? Então, essa história do Décio mostra um pouquinho para a gente o quanto é salutar, o quanto a gente expande muito na vida quando a gente se reconecta novamente com, os nossos, com o nosso pai ou com os nossos pais, né? Essa reconexão, a gente é sempre o pequeno do sistema que precisa fazer em relação ao grande. Muitos de nós achamos que é assim. Ah, eu só se meu pai vier conversar comigo, eu vou conversar com ele. Só se eles pedirem desculpas para mim é que eu vou falar com eles. E, na verdade, Beth Helling fala que existem grandes e pequenos no sistema, os pais, avós, bisavós, tataravós são grandes no sistema e nós somos pequenos. Enquanto que, mesmo que passe os anos, daqui 50 anos, os nossos pais, muitos já até partiram, e a gente, vamos supor que a gente vai estar aqui ainda. Eles vão continuar grandes no sistema, e nós vamos continuar pequenos. O único lugar no mundo em que nós somos grandes é só diante dos nossos filhos, de mais ninguém no planeta. Se a gente não tem filhos, a gente não é grande diante de ninguém. Com o resto do planeta, aí nós temos equilíbrio de trocas, relacionamento entre iguais. Então, esse movimento, quem tem que fazer é o pequeno. Os pais podem ser o que quer que eles tivessem sido para nós, mas o movimento de se reconectar novamente com os pais tem que partir do pequeno para o grande. Nunca esperar que o grande venha fazer esse movimento. Se o grande faz esse movimento, quantos de nós vamos lá pedir perdão para os filhos? Quando a gente faz isso, a gente sai do nosso lugar de grande no sistema. Eu peço desculpa a todos vocês. Eu, assim, tenho profunda
reconhecimento, gratidão pela psicologia. Mas nos últimos 40 anos, os psicólogos transformaram, falaram tanto nas mídias, falaram tanto na televisão, transformaram pais e filhos como se eles fossem amigos, como se eles fossem iguais, como se não houvesse grandes e pequenos ali. E aí, com muito amor, a psicologia tirou nós do nosso lugar, né? Tirando esse lugar onde a gente trata os nossos pais como se eles fossem iguais a gente. E dentro do sistema familiar, os pais não são iguais a gente e nunca vão ser. Sempre eles vão ser grandes e nós pequenos. E dos grandes nós vamos poder apenas receber deles. Mais nada. Não podemos devolver para os nossos pais. Nossa, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou comprar casa para o meu pai e para a minha mãe, agora eu vou fazer de tudo por eles. A gente, a não ser que eles precisem realmente, porque eles são pobres, só se eles pedirem a nossa ajuda. Aí a gente ajuda naquilo que eles pedem. Nós não podemos devolver nada para os nossos pais, nem de bom e nem de ruim. Não podemos dar um troco para eles. Então, quando a gente faz esse movimento de desrespeito pelos pais, de falar para eles qualquer coisa, ficar com o topete enorme diante dos nossos pais, mesmo que eles estejam errados. O único lugar no mundo em que eu não posso erguer meu topete, meter no relacionamento de casal deles, nada. Eu, como filho, eu sou pequeno no sistema e eles são grandes. Então, se vocês querem realmente se reconectar com os pais de verdade, fiquem pequenos diante dos pais. Sabe? Olhem para os pais com aquele olhar que uma criança pequena tem em relação aos pais. Uma criança de 5 anos, quando o papai chegou a pessoa mais maravilhosa do mundo. A criança sai correndo, feliz da vida, porque o papai chegou. Não é? E... Então, com esse olhar de nós, como pequenos, que a gente vai conseguir entrar na postura certa de como lidar com os nossos pais. Agora, ai, Patrícia, mas o meu pai e minha mãe já morreram. Agora, olha, briguei com eles, me desentendi. O meu pai morreu, eu nem estava falando com ele. A minha mãe, nós tive umas brigas feias com ela. Briguei lá, cheguei a bater na minha mãe, sabe? E agora ela morreu, como que eu vou fazer para me reconectar com ela? Os pais, Bert Helling falava uma frase assim: os mortos não estão mortos. Os mortos só estão sem corpo físico. Onde quer que eles estejam, a gente pode ficar pequenininho diante deles e se conectar com o nosso coração. Entrar numa profunda gratidão só porque eles nos deram a vida. Então, é só uma postura. E onde quer que eles estejam, eles vão receber esse amor. Olha, a conexão que nós temos com os nossos pais é uma conexão invisível, mas ela parece uma fibra ótica. É como se fosse um fio invisível que nos conecta a esse pai e essa mãe, né? Então, assim, onde quer que eles estejam, se o pai nosso está lá na Itália, a gente está aqui no Brasil, a gente tem como se conectar através dessa força invisível no nosso coração. E basta a gente voltar a ser humilde. Né? Então, na aula passada, esse é um resumão, um pouquinho do que eu falei na aula passada, que é sobre essas heranças que nós recebemos dos nossos pais, que são dons, e que quando a gente recebe dos nossos pais tudo, e até tem um exemplo que a minha professora, a esposa do Décio, né, ela fala que ela morava no sítio, então ela fala assim que o vovô dela tinha um gerador de energia com água, né? Tinha um moinho de água e que gerava energia para o sítio. E quando ia entardecer, ela ia com o avô lá, ele ia ligar o gerador. E aí ela via a água vindo, e na água vinha tudo, vinha folha, a água não era nem tão limpa assim,
folhas de árvore, galhos, vinha tudo. E mesmo assim gerava a energia. Então, ela faz muito uma comparação com isso. Não importa o que veio dos nossos pais, se o que vem é lindo, maravilhoso, não é. Ou se é limpo, ou se é sujo, não importa. Quando a gente recebe, é como se fosse para nós um gerador de energia. Ilumina a nossa vida e faz com que a nossa vida fique muito leve aqui. Muito leve. Quando a gente se conecta com esse amor profundo em relação aos nossos pais, a nossa vida vai ficar leve. Se hoje a sua vida está difícil, se você está doente, está com problema financeiro, está com problema de relacionamento, seja lá quais forem os problemas que vocês estão experimentando, se vocês baixarem a topete, receberem os pais do jeitinho que eles são no seu coração, é incrível como essas questões, as soluções vão aparecendo e a sua vida vai ficando mais leve. E você se torna um grande recebedor. As nossas dificuldades têm a ver porque a gente não recebeu a vida como ela é. Então, a gente tem uma dificuldade gigantesca de receber a vida do jeitinho que ela é. Eu vou ligar aqui a minha caixinha de som, Elisandra, para você fazer sua pergunta. Espera só um minuto. Pode falar, por favor. Tudo bem, Patrícia? Boa noite, tudo bem? Você fala assim bastante, a gente tem que receber. A minha internet aqui tá meio ruinzinha aqui. Tá. Nós somos menores e temos que receber. Mas e quando os pais cobram uma postura sua, inverte o papel? É assim, os nossos Ele se pais, torna menor, ele faz isso, não a gente, né? os nossos pais também estão fora dos seus lugares na família de origem deles. Então, se você for observar, essa mãe ou pai que sai do próprio papel e inverte, se você for olhar o que aconteceu com a sua avó e com o seu avô, reflete na vida dela, ou dele, né, dos seus pais. Então, as famílias, elas têm essa questão fora de lugar. Mas é possível a gente entrar no nosso lugar só de filho. Né? Então, me dá um exemplo, por exemplo, do quem é a sua mãe ou seu pai. Me dá um exemplo do que eles fazem que faz com que você perceba que sai do lugar. Ela cobra uma postura de proteção. Por Ela exemplo, como? cobra que você faça. Não, vou falar assim, eu tenho que cuidar da vida financeira dela. Tá. Você tem que me alertar que eu tenho uma conta para pagar, por exemplo. Eu vejo que é uma coisa dela, mas ela torna isso como uma obrigação minha de tomar conta. E qual é a idade dela? Ela está com 65. Tá. Então, é assim. A gente tem que, muitas vezes, numa questão como essa, olhar algo. Eu vi muito pela minha sogra, que hoje está com 70 anos. A idade das duas é mais ou menos, elas viveram mais ou menos na mesma época, né? A minha sogra tinha muita dificuldade com a tecnologia. Muita mesmo. Ela, assim, ela precisava que o meu marido fosse no banco para ela não sabia pôr o cartão e digitar a senha. Então, o meu marido, quando eu conheci ele ficava sempre fora do lugar, entende? Com relação a isso tudo com ela. Aí um dia eu falei para ele, o que você acha de você ir no banco e ter a paciência de esperar ela fazer? Leva ela lá e fala para ela, nossa, mãe, mesmo que demore, eu vou ficar aqui esperando e eu vou te dando todas as dicas. Eu falei, todas as vezes que você for, você põe ela para fazer. Até que ela aprendeu tão bem que hoje em dia não pede mais isso para ele, tá? Mas tem um deusilhão de coisas que ela pede para ele, porque realmente a capacidade cognitiva não está adaptada a essa nova realidade. Porque, pensa bem, no tempo em que sua mãe nasceu, para 2023, tudo mudou, tudo muito rápido. Tá?
Não, eu entendi, ó, mas até um período ela sempre fez. Aí teve alguma coisa que aconteceu e ela fala simplesmente assim que ela esqueceu, que alguém tem que fazer por ela, Então é assim, entendeu? você pode fazer isso para ela, os pagamentos para ela, como pequena, certo? E Hum, como pequena é assim, olha, a mamãe está passando por uma fase difícil, ou a mamãe está com depressão, ou a mamãe mentalmente não está bem, então eu vou fazer isso por ela, tá? Você pode fazer assim. Agora, se você tá. acha que ela tem capacidade para fazer isso sozinha, que ela vai lembrar das contas, se as medicações que ela está tomando não alteram, porque muita medicação deixa a pessoa completamente desorientada, aí você pode, assim, não pagar, deixar ela pagar as multas, deixar ela para as consequências. Só que daí é você quem vai ter que perceber o que realmente ela está precisando. Pode ser que realmente ela esteja esquecida e que não está conseguindo fazer esses pagamentos. Então, e aí você pode sim fazer isso por ela, mas como pequena, com alegria, sabe? Aquela criança que você fala assim para ela assim: "Ai, você não vai lá comprar bala na esquina? Você não vai lá no bar comprar bala?" E ela vai feliz da vida, vai cantando, dançando. Então, a gente tem essa particularidade, eu sou muito resistente ainda a isso, né? Eu fui aquela criança que sempre apanhei, que sempre fui a ruim da família e um monte de coisa. Então, isso eu sei que eu tenho que fazer muito, porque eu tenho muita resistência ainda a isso. Eu não a vejo da forma como você está falando realmente, entendeu? Isso, para mim, eu tenho a consciência, só que ainda é difícil para mim. Então, Elisandra, é assim, quando a gente não tem nem certo nem errado com relação a isso, mas nós vamos ter os efeitos na nossa vida com relação a essa barreira que a gente põe por conta do que aconteceu no passado, tá? É como se a gente estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Uhum. É assim, é aquela coisa, eu não quero soltar o passado. Se você dirigir um carro olhando para o retrovisor, vai chegar uma hora que você vai. É, Tá? Então, assim, a gente precisa mudar. E a mudança que a gente faz no sistema é o que aconteceu com o Décio. Quando ele fez essa mudança, o menino dele mudou, tá? Porque, por incrível que pareça, essa energia que acontece no sistema vai passando de geração em geração. Então, talvez você precise mudar um pouquinho o seu ponto de vista e falar: olha, esse passado já passou, era um contexto que eu não entendi o porquê que a minha mãe me tratou assim. Ah, quer saber de uma coisa? Tô nem aí mais com isso. O que importa é agora, o que importa é que ela me deu a vida, o que importa é que, por mais que ela errou, eu tô viva. Eu passei a vida adiante, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho sucesso na minha vida, mesmo que ela não tenha feito do jeitinho que eu queria. Mas foi do jeito que foi possível. Então, nessa postura, é possível a gente olhar para os nossos pais apenas como uma criança de 5 anos. Que daí uma criança de 5 anos, pode até apanhar de manhã, de tarde, ela está lá beijando, abraçando a mãe, ela não está nem aí com o que aconteceu. O problema é que quando a gente foi crescendo, Dex, que era só um minutinho, deixa eu só Tá terminar bom. aqui com a Elisandra. Então, o problema é isso, é essa postura nossa. Então, basta, Elisandra, uma mudança só na sua postura. E aí, quando você mudar essa chavinha, você vai olhar para a mamãe do jeitinho que ela é, mesmo que ela seja exigente, que ela fale grosso com você, você baixa as barreiras e só recebe ela do jeitinho que ela é. vou lhe chamar no particular, que eu preciso, isso eu preciso de ajuda mesmo. Então, tá na hora de se agendar uma sessão É, e passar por uma preciso. sessão a gente fazer uma constelação e ajudar você a sair desse emaranhamento, de verdade. Estou aqui à sua Não, tá disposição, ótimo. tá? Obrigada, viu, Eu Patrícia? te agradeço. Beth, pode falar o que você ia falar. Então, eu vou pegar o gancho aí da Elisandra, é o nome dela, né? Elisandra, é isso. A gente vai ter que fazer constelação. O que que eu ia te falar?
eu vou falar com o olhar de aprendiz, né, de consteladora, que é para isso que eu estou assistindo as tuas aulas, porque eu só fui saber desse problema todo, é a terceira ou quarta que eu estou assistindo tu, e a gente volta na mesma tecla dos pais do pai e da mãe. Só que para mim, ouvir falar isso hoje, eu precisei passar conhecer uma terapeuta, né, de querer melhorar por alguma situação lá, eu acabei conhecendo e fui. E aí, isso daí bate, eu faço terapia uma vez por semana. E toda vez é a mesma conversa. Então, o que eu consigo resumir? Até vai servir para ela também, porque assim, você fala muito da gente se diminuir na frente dos pais, porém, na nossa atitude precisa só crescer, porque eu sempre questionei as pessoas assim: por que fulano é bem de vida? Nem tem pai, nem tem mãe, mas ficou rico, não está nem aí. Porque ouvindo você falar, estou tirando a minha conclusão. A pessoa, ela não carregou o peso de ter tido problema com os pais e a vida andou. O que eu posso entender? Que a gente tem que fazer o mesmo. Você para de ser infantil, ajuda os pais no necessário, não saindo do seu lugar de filho, e dessa maneira a gente consegue parar com essa. Com o maior respeito, viu, Lisandra? Porque o que você está falando é o mesmo problema meu, o meu emaranhamento está aí. Eu não consigo entender. Eu assisto a Patrícia, eu estou fazendo terapia, mas assim, como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou amar pessoas que não me protegeram? Eu respeito, eu cuido do meu pai, hoje eu converso com a minha mãezinha de boa, eu falo para mim todo dia. Eles deram o que eles tiveram, a mãe da minha mãe morreu nos braços da minha mãe, o meu pai também não teve mãe, então, tipo assim, ei, para de ficar choramingando, né? Mas isso para você vencer todos os dias, agora é para você, Patrícia. Não é fácil para Não você ter é esse. Eu precisei passar por terapia para falar nesse assunto. Então, imagina, eu quero ouvir agora como consteladora, eu estou aprendendo, eu estou assim. estudando. Eu vou ter que enfrentar. Isso é o problema de a maioria de nós. A gente, essa geração nossa, teve esse problema desse olhar para os pais e não crescer. Porque tem um ditado, o pessoal fala muito assim: quem é feliz não enche o saco. Felicidade não está relacionada a dinheiro, mas tudo faz diferença. Você está bem financeiramente, sentimentalmente, com seus filhos, com o seu namorado ou marido, né? As suas relações, enfim, com a família, tudo isso faz diferença. Então, como eu vou tratar? É isso que eu quero chegar. Eu vou fazer a constelação com você para tratar pessoas que nem eu, que nem a Lisandra, que fica nesse mimimi o tempo todo. Então, eu tenho que ser pequena diante do meu pai e da minha mãe e tenho que ser grande como pessoa. Tipo, vou correr, porque o meu pai é cego, viu, Lisandra? O meu pai, ele tá cego. Meu pai tem 88 anos e ele depende da gente. Tem uma irmã que ajuda, mas ele depende. Então, tipo assim, eu faço nesse momento, eu faço porque eu faria por qualquer outra pessoa que precisa de mim, ele precisa do meu auxílio, eu vou ajudar até o último dia. Mas essa postura que a Patrícia está falando, né, que é equilíbrio, né? Eu só penso numa coisa, tratar agora as pessoas, porque eu estou vencendo isso, estou aprendendo com você, eu estou vencendo, eu já entendi, mas não é fácil, você concorda comigo? É uma luta diária, de exercício, para ser pequeno e grande. Você conseguiu entender, Patrícia, ou eu compliquei Sim, muito? sim. É assim, com os pais não há equilíbrio, não existe equilíbrio. O único relacionamento no planeta que não tem equilíbrio é entre nós e nossos pais. O resto do planeta Terra tem equilíbrio de trocas. E também não tem equilíbrio entre nós e nossos filhos. Não existe equilíbrio. O que é um equilíbrio? É você ter que dar e receber, né? Então, os únicos lugares onde não tem o dar e receber é o nosso relacionamento em relação aos nossos pais, a gente só recebe. E dos nossos filhos, a gente só dá. São esses dois lugares que não tem equilíbrio. Já com os amigos, com os irmãos, com os primos, com o chefe, com todo o resto do planeta, que não é nem nossos filhos e não é nem nossos pais, aí tem equilíbrio de trocas. Aí nós vamos ter que equilibrar. Aí a gente pode dar um troco, a gente pode falar o que a gente quer, a gente pode ser adulto, grande, se posicionar. Já nesses outros dois lugares,
É diferente os relacionamentos. É bem complicado. Essas reuniões nossas aqui, quando você começa a falar, tu viu ali que eu começo a me dar um negócio, eu começo a sentir uma dor aqui, assim, começa a ficar tenso, e eu falando o tempo todo, assim, minha filha cresça, vença isso. Mas, e olha, eu vou te falar, eu tô numa luta, não é, é com os outros, não, é Beth, comigo mesmo. como que é o Oi, nome do seu pai e da sua mãe? não entendi. Como é o nome do seu pai e da sua mãe? A minha mãe chama Beatriz, e ele chama Flodoaldo. Será que você poderia ser mais gentil com a filhinha da dona Beatriz e do senhor Floroaldo? Flodoaldo. Será que você poderia ser mais gentil e ser mais amorosa com ela? Ficar gritando com ela, falando: você tem que crescer, você tem que crescer, você tem que crescer. Você está sendo gentil com a filha deles? É uma cobrança, né? Isso, chega, por isso que o corpo dói. Entende? Recebe dos pais do jeitinho que foi, deixa essas mágoas, essa coisa, sabe? A gente lembra dessa história de ficar dirigindo o carro olhando para o retrovisor. Você não vai chegar no lugar onde você quer. Sim, é verdade. Para a Beth ser grande, a Beth só precisa de uma coisa. Precisa só ser pequena diante dos pais. Aí a Beth se torna grande para o resto do mundo. Porque o resto do mundo precisa da gente grande. Sim. E é exatamente porque existe uma lei, essa lei sistêmica que rege o relacionamento entre pais e filhos. Então, tanto é que está lá na Bíblia, honrar pai e mãe. Claro. Né? Não tem lá honrar os filhos, não tem lá honrar o vizinho, nem honrar o tio e a tia, não tem. Tem lá que é uma coisa muito importante. E é importante porque, por que não tem equilíbrio de trocas? Porque aquilo que os nossos pais nos entregaram, não tem como a gente pagar eles. O fato deles terem dado para nós a vida. Bert falava assim que é algo, essa força maior que conduz tudo isso é algo tão organizado que ele dizia assim: no planeta não existiria mais ninguém que pudesse ser sua mãe e seu pai, a não ser esse casal. Entende? Então, porque eu sou kardecista, né? Há já mais de 20 anos. E eu sei disso. Eu sei que nós pedimos para vir. Não é por acaso que eu nasci filha deles. Tá aí. E agora vem a constelação para reafirmar o que eu já sei. Só que a luta, é por isso que eu acho que a cobrança é tanta, porque eu já sei disso. A luta, E eu sabe por que a gente luta? Eu vou te falar para você. Porque a gente só quer ser certo. A gente quer ter razão. Essa é a nossa luta com relação a eles. Porque a gente olhou e falou assim: eu jamais faria o que eles fizeram, eu jamais abandonaria, jamais bateria, eu não fiz isso com meus filhos. Sim. Eu não abandonei, eu trabalhei de manhã, de tarde à noite, o meu pai ficou lá na rede dormindo e ia trabalhar. Só porque a gente acha o que é certo e errado. E não tem o certo e errado. Esse que é a grande pegada. A hora que a gente entender que o certo e errado não existe. O que existe é que, mesmo não sendo do jeitinho que a gente quis, que os nossos pais não entregaram para nós do jeitinho que a gente quis, deu tudo tão certo que hoje a Beth está viva. Hoje ela tem tecnologia que ela está falando comigo aqui pelo Zoom. O que quer que os pais tenham feito, deu certo. Você deu certo. Sim, sim. Então, não importa esse passado. Então, por isso que aí a gente vai ficar uma vida inteira no psicólogo. Olha, o primeiro psicóloga que eu tive, eu fiquei 8 anos consecutivos com ela. Depois, passou uns anos, eu voltei de novo para a mesma psicóloga, fiquei mais 3 anos. Depois, briguei com a psicóloga, que não concordava com ela, fui procurar uma outra, depois fiquei 1 ano e meio com uma outra, depois fiquei... Até chegar na constelação.
Até chegar na constelação e entender que o furdunço todo da minha vida era eu com a minha rigidez, era eu que não concordava com nada. É assim, eu tinha uma postura assim, para esse planeta porque eu vou descer, eu não quero mais ficar. Esse planeta aqui, pelo amor de Deus, tá tudo fora de lugar, entende? Isso é uma loucura. Então, o meu professor de constelação me mostrou o tamanho da minha arrogância, sabe? Era uma arrogância tão grande, achando assim que eu desprezo tudo que foi antes, porque eu sou a foda, eu sei tudo. Eu sei o que é certo e errado. Então, aí eu tive que... o meu professor me ensinou a desistir do que era certo e errado. E foi a hora que a minha vida começou a ficar leve, que aí eu desisti. Desisti porque minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos, desisti porque eu fui doada para adoção e 10 casas diferentes não me quis porque eu era uma criança terrível. Eu desisti de todos os abusos que os adultos fizeram com uma criança abandonada. Eu desisti daquele passado. Eu falei, eu me via assim, dirigindo a minha vida como se eu estivesse olhando para o retrovisor. Cada santo dia tinha uma historinha aqui do passado que estava me aprisionando em alguma coisa. E aí, essa filosofia da constelação me ajudou a sair disso. A olhar para o meu pai, para minha mãe, a olhar para essa atitude que meu pai teve de me doar e de me abandonar com 9 anos de idade, olhar e falar assim, olha, será que se eu tivesse na mesma condição financeira dele, com 5 crianças pequenas, um bebê de 20 dias, uma criança de 3 anos, um outro de 5, eu com 9 e o mais velho com 11. Pobre que não tinha um gato para puxar pro rabo, não tinha casa para morar, não tinha comida. Então, na condição dele, talvez eu também fizesse, igualzinho ele. Então, como eu não tive daí essa condição, quando eu criei as minhas 2 meninas, eu não precisei doar minhas 2 meninas para ninguém, mas ele precisou doar eu e a minha irmãzinha de 20 dias. Porque ele sabia que ele dava conta de cuidar 3 meninos, mas 2 meninas ele não ia dar conta. Foi isso que ele fez. Então, agora eu vou ficar com raiva, porque ele não trabalhou de manhã, de tarde, de noite para sustentar eu e minha irmã? Não. Vou ficar agora com raiva por causa que ele mal imagina tudo que aconteceu comigo, porque ele doou eu achando que eu ia ter uma vida melhor com essas pessoas. Então, esse passado já passou, não existe mais, é só uma energia. Pense bem, é só uma memória. Não existe, não tem o que eu fazer com esse passado, não tem como eu voltar lá, não tem nada, nada, nada. O que importa é, apesar dos pesares, em quem eu me tornei. Puxa vida, nós somos vitoriosos. Pense bem, Dete, eu e você somos vitoriosos, chegando aqui. Verdade. E você ainda está tendo a oportunidade de cuidar deles. Eu também tive a oportunidade de cuidar do meu pai, que chegou aos 86 anos, sem aposentadoria e sem casa para morar. E por 17 anos eu pude ajudá-lo. Né? Partiu faz 2 anos e o nosso relacionamento, por conta da constelação, redondinho. E quando ele partiu, meu coração estava leve, sabe? Completamente leve. Então, a constelação me ajudou muito, valeu a pena. Sim, eu não vou parar nunca mais. Tá? E é isso que eu quero falar, eu vou ter que ajudar muitas pessoas com o mesmo problema, porque o que eu te falei, se não fosse a terapia, eu nunca ia tocar nesse assunto, eu ia carregar isso pro túmulo. E como, e é um peso você está se tornando uma consteladora, um bom constelador, primeiro faz o movimento ele, para depois ele ajudar os clientes a fazerem o movimento. Então, claro. Faça esse movimento e não deixe para depois, não, faz agora, sabe? Simplesmente desiste de ter razão. E só, tá certo. Só o passado. Tá certo. Obrigado. Beijo. Um beijo. Mara, pode abrir o microfone e falar, por favor. Nossa, estou adorando hoje que essas meninas estão fazendo muitas perguntas. Tá fechado o seu microfone, Mara. Pronto. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu achei o máximo isso, né? Adorei mesmo. Porque é importante a gente honrar o pai e a mãe. Eu, pelo menos, não tenho esse problema na minha família. Eu sempre aceitei eles como minha referência, né? Não tive esse problema, graças a Deus. Meu pai e minha mãe estão sempre do meu lado.
A única coisa assim que de repente eu teria que ver um pouco com meu pai, porque aconteceu um caso dele ter uma filha fora do casamento, e isso nos magoou muito. Mas eu tenho que aprender a entender por que que ele fez isso, né? Ele escondeu de nós. Mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar também, que eu tenho que pensar que eu não estava no lugar dele para saber por que que ele fez isso aí, não pensando tipo, nas consequências, né? Mas na hora, assim, eu sofri muito. Mas hoje eu acho que eu já consegui um pouco perdoar, né? Não sei se é esse o tema também, né? Mas minha mãe é uma pessoa muito boa, muito querida, muito prestativa. E isso a gente também tem esses dons que a gente aprendeu dela. Não sei se seria mais ou menos isso, mas pelo menos a aula de hoje me fez muito bem. Que esse Mara, foi bom, problemão assim eu não tenho. Mara, foi bom você ter Oi. colocado essa questão da traição e de uma criança É, ter nascido assim, entende? Foi bom sim. você colocar Uhum. esse tema, porque embora ele seja um tema muito polêmico para nós aqui no Brasil, a gente pode estar colocando algo que pode estar ajudando você e, de repente, muitas pessoas que estão aqui ajudando mesmo a compreender isso, tá? Como aceitar bem, né? Sim. Como é que eu vou te dizer, esse assunto, né? Que talvez para a gente pode ser um pouco polêmico, mas não é. Isso tem um motivo. Por que que aconteceu isso, né? A gente tem que Então, entender eles também. eu vou falar uma coisa que a maior parte de vocês, nós, como o nosso público aqui é feminino, vocês vão ficar de cabelo em pé, Sim. vão ficar Ah, bravos comigo, tá? Mas é assim, a gente, quem criou esse casamento do jeitinho que ele é, foram os governos, hum, foram as religiões que interferiram, né, de como deveria ser o relacionamento das pessoas. Mas aqui no Ocidente foi esquecido a configuração natural. E a configuração natural é aquela configuração que tem nos países árabes, onde um homem pode ter várias esposas. Esse é um dos motivos, o porquê nós temos tantas mulheres lindas, maravilhosas, sozinhas, tá? Porque hum, certamente ela faria parte de um harém e esse homem tá lá fiel com uma única esposa, tá? sim. E muitos daqui podem até não concordar comigo, porque não acredita que nós só temos essa vida, né? Mas antes da gente nascer, houve uma combinação dos filhos que nós traríamos para o sistema familiar. E a Oh, energia legal. sexual, ela é uma energia. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas ela é uma energia tão intensa que muitas e muitas vezes um casal é tomado por essa força. É uma força natural. Um casal é tomado. E, e muitas vezes os nossos pais acabam encontrando essas outras pessoas que fariam parte, que fariam conexão com a alma deles. E aí, Faz assim, da sentido, né? mesma forma, o Bert falava que só aquele pai e aquela mãe poderiam ser os pais daquela criança. E como nesse outro plano não tem o certo e errado, né? Nesse plano da alma não existe o certo e errado. Então, a alma familiar toma aquele casal para que aquela criança venha. Muitas vezes, quantas e quantas vezes a gente já ouviu história assim? A pessoa conheceu alguém no carnaval, acabou nem sabendo o nome daquela pessoa, acabou engravidando, não sabe onde tem, quem é esse pai, não sabe nem onde está o pai dessa criança. E essa criança veio ao mundo assim, dessa maneira diferente. Então, essa semana mesmo eu atendi um caso de uma moça que foi para a Itália só para ficar lá 8 meses, tá? Conheceu um brasileiro lá, viveu uma paixão avassaladora, certo? Quando chegou aqui no Brasil, estava grávida. Então, quando entrou em contato com ele simplesmente disse assim, que ele não tinha nenhuma intenção de ser pai, que
que tudo bem a escolha dela de ter tido a criança, mas que ele não queria nem contato com a criança. Então, é para você ver que, assim, essa força, ela faz isso acontecer. E esse Era homem, para ser, né? não tinha intenção nenhuma de ter um filho, tá? Mas essa força... Então, o que eu peço para você, assim, apenas olhar com o seu pai com carinho, Uhum, que foi tomado por essa força. E muitas é vezes, verdade. depois de ter sido tomado por essa força, voltou para Ele casa se e arrependeu. continuou amando a sua mãe do mesmo jeito, entende? Mas a Ele, alma do sistema familiar é que utilizou essas duas pessoas para trazer essa criança que só poderia ser filha deles. é verdade. E se você E quer, daí, assim, ser assim, uma pessoa, é, incluir essa irmã profundamente no seu isso, coração, incluir ela. eu vou ter que incluir. Uhum. Incluir Eu ela vou no ter que incluir, coração. porque eu não vou ser feliz enquanto eu não incluir ela, né? Incluir no Tipo, eu vou coração. sempre. Aham, uhum. Não, eu tô trabalhando nisso também, tô pensando muito nisso, que ela também faz parte da nossa família, senão não É, teria acontecido, ela né? tem Eu o acho que mesmo era uma coisa vovô e a junto. mesma vovó que você. Ela é da família. Ela tem o Verdade. mesmo vovô e a mesma vovó. E, a, e, a, É, mesmo eu essa, não conhecendo, e, essa, eu não conheço ela. e essa mulher que Hum, teve essa criança também pertence à mesma família, que tem o mesmo sogro e sogra da sua mãe. Então, a gente chama de uhum, sistema familiar complexo. Tá? uhum, tá. Então, Mas assim, a gente vai aprofundando mais os assuntos depois, com o tempo, né? a boa postura aí é essa. Incluir no seu É, coração os casamentos não acontecem no papel, eles acontecem na alma. Então, é como se a sua mãe fosse a primeira esposa e ela a segunda. Então, meu incluir no seu Deus. coração, que é assim, Uhum, sistemas familiares não tem nada a ver com o certo e errado daqui. A alma tem nada a ver com o certo e errado daqui. Tá? Para a alma, tudo isso está assim, tudo certo. Ninguém vai ser castigado por causa disso. verdade, verdade. Mesmo porque Uhum, uma vida é uma bênção. Através disso, é, foi gerada uma vida. verdade. Mas que bom conversar contigo e também pude esclarecer um pouco disso, né? Que faz parte da minha vida também. E agradeço pela oportunidade de estar podendo participar com todos vocês aí, ouvindo e aprimorando cada vez mais o conhecimento. Muito Beijo. obrigada, viu, Mária? Muito obrigada. Tá, Foi muita beijo. contribuição aqui à sua história. Ah, legal. Muita Desabafei. contribuição mesmo. Beijo, então, Um tá? beijo. Então, Tá, tchau. vocês, eu já vou encerrar a nossa reunião. Foi maravilhosa. Muita gratidão pela toda a contribuição que vocês foram para essa reunião. E até terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigada. Tudo de bom aí Tchau. para vocês. Um beijo grande. E lembrando que Obrigada. constelação familiar é isso. Começa É com o pai verdade. e mãe, termina no pai e na mãe. E a minha profissão é uma profissão muito engraçada, que eu sempre devolvo para o cliente de volta aquilo que já é dele, que eles estão desgarrados do pai e da mãe, que já é o pai e mãe dele, e eu devolvo eles de volta para o pai e para a mãe. Então, é uma profissão engraçada, viu? Verdade. Todo mundo vai aprendendo. Um beijo grande aí para vocês. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Tchau.